João e Francisco são dois pacientes fictícios para esse vídeo. Eles estão na casa dos 60 e poucos anos e em uma situação semelhante, porém de lados opostos. João recebeu o diagnóstico de câncer de próstata e foi informado de que não haveria um prognóstico tão positivo. Aparentemente, o diagnóstico ocorreu tarde demais. Ele não procurou formas de rastreio antes. João se sente até mesmo um pouco culpado, porque ao ouvir falar sobre o Novembro Azul, ele nunca deu muita bola para esse tipo de campanha. Por outro lado, Francisco se sente aliviado. O que os médicos informaram para ele é que o diagnóstico ocorreu no momento certo. Ele tinha feito um rastreio e com isso foi identificado que ele tinha câncer de próstata e o tratamento pôde ser começado mais cedo, com um prognóstico muito melhor. Nesse momento, Francisco sente que realmente a sua vida foi salva por conta daquilo, enquanto João carrega uma grande culpa. Só que na realidade, talvez os dois estejam com visões equivocadas. O rastreio não é tão simples assim, e o objetivo desse vídeo é mostrar que essas análises individuais não contribuem muito quando o assunto é saúde pública. Eu sei que esse vídeo é super polêmico, e é por esse motivo que eu vou explicar com o máximo de calma vários detalhes importantes para que todos possam entender o assunto e continuar aqui aprendendo com essa análise. Antes de começar, meu nome é Rafael Dias, eu sou estudante de medicina na Universidade de Brasília e esse vídeo faz parte de um projeto de pesquisa e divulgação de informações no qual eu produzo vídeos sobre medicina baseada em evidências e história da medicina também. Se você tem interesse nesses tópicos, eu ficaria muito feliz se você se inscrevesse no meu canal. Assim como em vídeos anteriores, a base desse aqui é o livro Manual de Medicina Baseada em Evidências, organizado pelo médico brasileiro José Alencar. Nessa obra a gente encontra um capítulo muito interessante que fala sobre rastreio de câncer. E o meu vídeo específico versa sobre o rastreio do câncer de próstata, que no Brasil é intimamente vinculado com a ideia da campanha de Novembro Azul. Tal qual no livro, um dos primeiros pontos aqui é explicar o que seria um rastreio. Rastreio é procurar pela doença em um paciente que não apresenta nenhum sinal ou sintoma, nenhuma queixa, de fato um paciente assintomático. Desse modo, de maneira periódica para um grupo específico da população, seria feita essa investigação inicial, procurando por algum problema. Existem rastreios para diferentes doenças. Aqui falando sobre o de próstata, costuma ser a ideia do exame de PSA e, eventualmente, o toque retal. E o Novembro Azul é a campanha que incentiva que os homens procurem o médico para realizar essa avaliação. Perceba então que rastreio não é exatamente a mesma coisa que diagnóstico precoce. Nesse segundo caso, a gente está falando de pacientes que estão começando a apresentar sintomas e no início da doença recebem um diagnóstico porque o sistema de saúde estava bem organizado para acolher essa demanda e identificar do que ela se tratava. O rastreio ele procura antes mesmo que algo esteja evidente na sintomatologia, na clínica do paciente. O pressuposto inteiro de um processo de rastreio é que, ao identificar tão precocemente alguma situação, a gente vai ter uma possibilidade melhor de prognóstico para aquele paciente. É até mesmo no senso comum pensar no câncer como um padrão de doença que realmente o momento da descoberta é definidor sobre o futuro do paciente. Desse modo, a ideia de rastreio ganha uma grande aceitação em vários espaços da população, na mídia, na imprensa. Ela faz sentido a princípio. Porém, para qualquer rastreio que a gente for pensar em saúde, não basta apenas fazer sentido a existência dele, ter alguma lógica, realmente vamos antecipar, vamos conseguir salvar vidas pensando na lógica. O mais importante é se perguntar se, de fato, na prática, é isso que acontece. E para tanto, são realizadas pesquisas que buscam avaliar no mundo real os verdadeiros impactos dos rastreios de diversas doenças. O livro Manual de Medicina Baseada em Evidências nos traz um resumo das pesquisas que foram feitas sobre o rastreio do câncer de próstata. E ali o cenário não é tão positivo, tão animador em relação a essa conduta. Basicamente, o livro nos cita dois grandes ensaios, e eu vou resumir qual foi a ideia dessas pesquisas. Eles separaram os pacientes em dois grandes grupos. Um grupo passaria pelo rastreio de maneira periódica, o outro grupo não seria rastreado. A gente espera, logicamente, que o grupo que passou pelo rastreio terá mais diagnósticos. Este é o primeiro ponto, beleza.
A verdadeira pergunta, porém, é sobre o desfecho final, porque toda a nossa expectativa é que, fazendo o rastreio e tendo mais diagnósticos, a gente consiga ter uma terapia mais eficaz e, consequentemente, reduzir a mortalidade no grupo que foi rastreado. Aqui no grupo que não passa pelo rastreio, o diagnóstico iria acontecer apenas no momento em que ele tivesse sintomas. E ali sim aconteceria todo o processo terapêutico. O que esses estudos encontraram? No primeiro deles, não houve diferença entre os dois grupos. Ser rastreado ou não ser rastreado não impactava a mortalidade final. O número de mortos seria o mesmo nas duas situações. Isso desanima um pouco a gente, porque é uma pesquisa realizada mostrando que não estava funcionando tão bem. Já a segunda pesquisa traz um resultado que seria, no princípio, um pouco mais animador. Em vez do 0 a 0, ela mostra que no grupo que passava pelo rastreio, houve sim uma ligeira redução da mortalidade. E aqui o ligeiro, que é a parte chata. Eram necessários rastrear 778 homens em idade elegível para que, com base nisso, 27 diagnósticos e tratamentos fossem realizados e uma vida fosse salva. Quando a gente fala sobre esse resultado, muitos já pensam, bom, não importa se é pouco, uma vida já é muito importante e a gente precisa valorizar, precisa incentivar. E de fato, esse raciocínio de valorizar, mesmo que seja um resultado pequeno, tem o seu sentido. O problema é que quando a gente se torna muito absolutista sobre o valor de uma vida a ponto de fazer todas as condutas, a gente não se pergunta sobre como foi para aqueles outros 27 homens. E aí que as pesquisas nos mostram um cenário um pouco mais chato em relação ao rastreio do câncer de próstata. Desse número de tantos homens que para uma vida salva foram diagnosticados e tratados, a gente sabe que vários deles passaram por efeitos adversos terríveis do tratamento de uma doença como o câncer, que envolve cirurgia, quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, e em específico no caso de câncer de próstata pode envolver incontinência urinária, disfunção erétil, várias consequências vinculadas ao processo do tratamento. E bom, eu comentei desse estudo em que haveria uma pequena redução da mortalidade, mas nem sobre isso há exato consenso. Outras pesquisas, como eu falei anteriormente, mostram que seria 0 a 0, não haveria redução da mortalidade. E veja, eu comentei agora sobre um estudo que mostrava uma ligeira redução da mortalidade, mas antes eu tinha falado de um que ficava no 0 a 0. Este infográfico aqui nos apresenta mais um resultado, tentando trazer de maneira visual essa ideia. Nesse caso de uma pesquisa em que também não foi encontrada diferença na mortalidade entre fazer o rastreio e não fazer o rastreio. Aqui o que a gente percebe é que à direita, nas pessoas da população que foram rastreadas, a gente encontra sim um número maior de diagnósticos. Desses pacientes diagnosticados que a gente vê na imagem, percebe-se que 7 morreriam por conta do câncer de próstata. E no resultado da pesquisa que a gente viu ali, do outro lado, os que não tiveram rastreio, também foi a mesma quantidade de mortos. Porém, em virtude do rastreio, aquele grupo passou por um número muito maior de procedimentos invasivos. E a gente sabe que esses procedimentos, como eu comentei anteriormente, pioram a qualidade de vida dos pacientes. Faria todo sentido falar, poxa, é chato ter incontinência urinária, mas se a vida foi salva e essa foi a consequência, então menos mal. Só que isso daqui está mostrando pra gente que foi, na verdade, em vão. Os pacientes no grupo do rastreio, eles foram sobrediagnosticados e sobretratados, de maneira, então, desnecessária, que não mudaria o curso da vida deles. Eles não tinham chance de se beneficiar, é o que a pesquisa nos mostra. Apenas chance de se prejudicar. Nesse momento, talvez você se pergunte, mas poxa, como que fazendo o diagnóstico de maneira antecipada, iniciando as condutas terapêuticas naquele momento, ainda assim a mortalidade foi a mesma nos dois grupos, nesse último gráfico que eu citei. E aqui eu trago uma imagem do Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos que nos ajuda a explicar esse conceito, porque ela fala em relação ao sobrediagnóstico, overdiagnosis, no caso do câncer. Veja só, este gráfico ele traz para a gente um eixo que é sobre o estágio ou o estadiamento do câncer, o momento como ele está, e abaixo, ali na horizontal, a gente vê o tempo.
Nós percebemos 4 curvas, digamos assim, né? 4 retas, na verdade, aqui nesse gráfico. Existe aquele padrão que é de progressão muito rápida. É o primeiro que aparece em vermelho. E ele é tão rápido que o teste de rastreio sequer consegue detectar. Por quê? Porque se o rastreio é de ano em ano, por exemplo, ou bianual, vamos lá pensando, ele pode pular o rastreio. Em um momento estava bom, e até esperar para o próximo rastreio, a doença progrediu muito rapidamente. Ela surgiu e progrediu muito rapidamente. Então, o rastreio não ajuda para esse caso de progressão rápida. A mortalidade, nesses casos, não está sendo afetada. Por outro lado, a gente viu que realmente aumentou o número de diagnósticos. Acontece que existem grupos em que a progressão ela é mais lenta, ou ela é devagar, ou então ela é muito devagar, e existe até mesmo situações em que é não progressivo. A gente percebe que o rastreio ele consegue detectar em amarelo um paciente que tinha uma progressão lenta e que poderia sim falecer pelo câncer. A última linha ali fala sobre o tamanho, né, o momento em que aquela doença poderia levar à morte. E abaixo existem 2 retas no gráfico, a azul e a preta. E a gente percebe que elas nunca chegariam no tracejado lá em cima, que mostra o momento em que o câncer levaria à morte. Esses 2 casos em específico que o gráfico está mostrando para a gente são, de fato, cânceres que não levariam ao falecimento do paciente. Ele morreria por outra causa. Inclusive, falando sobre pacientes idosos, é muito comum que as autópsias revelem que eles estavam com câncer de próstata e não descobriram. Eles morreram por outras causas. Morreram com o câncer, sem apresentar sintomas, alterações, mas não do câncer. O sobrediagnóstico é pegar pacientes com essa doença que não morreriam em virtude dela e iniciar toda a cascata de tratamentos que a gente tem em sequência. E aí qual é a realidade? Existem grupos de pacientes que não iriam se beneficiar do tratamento, porque eles não iriam morrer por aquilo, mas levam os prejuízos vinculados ao tratamento, desde os efeitos adversos até, claro, as possibilidades de problemas durante a cirurgia, problemas durante a quimioterapia. E com base nisso, a gente entende então o resultado do gráfico anterior, mostrando que não haveria diferença. Só que aqui entra a parte mais chata. Do ponto de vista individual, é impossível saber em qual grupo uma pessoa estaria se encaixando. Voltando ao livro Manual de Medicina Baseada em Evidências, nós temos o seguinte trecho. O dilema do rastreamento do câncer é que, no momento da detecção, não sabemos quais casos vão evoluir ou não. Por essa maneira, a maioria das pessoas são tratadas. Homens sobrediagnosticados, por definição, não podem se beneficiar, apenas sofrem os danos do tratamento. Em torno de 17% dos homens submetidos à prostatectomia radical sofrerão dificuldades urinárias e 36% daqueles que recebem radiação sofrem com disfunção erétil. Situações que logicamente prejudicam de maneira muito significativa a qualidade de vida desses pacientes. E como eu disse, a gente descobre isso quando pensa do ponto de vista epidemiológico, analisando no estudo os 2 grupos com ali milhares e milhares de pacientes em cada um. Nesse gráfico que está aparecendo na tela agora, nós estamos vendo a ideia do viés do tempo ganho. Basicamente, a linha nos mostra o período até a morte. Nós percebemos que nas 2 situações a morte ocorre no mesmo momento. Porém, na situação do rastreio, que é a linha de cima, há uma percepção de que a pessoa viveu mais, porque a gente percebe de maneira antecipada o câncer de próstata ou outra doença. Na linha abaixo, a percepção é que ela viveu menos, porque o tempo entre o diagnóstico e a morte foi menor. Esse viés nos direciona a pensar que há um aumento da sobrevida nos pacientes quando o rastreio é feito, sendo que na realidade esse tempo ganho não é um tempo ganho de fato, e sim uma percepção apenas porque o diagnóstico foi antes. A mortalidade nos 2 grupos não foi alterada. Isso prejudica muito quando a gente vai conversar sobre rastreio, porque é um viés muito significativo. Só que, além dele, existe um outro ponto que contribui bastante para dificultar um debate baseado em evidências, baseado em alguma racionalidade sobre o assunto.
que é justamente a parte dos exemplos individuais, que eu até citei lá no início do vídeo para começar a ilustração sobre essa conversa. Lá eu falei do João e do Francisco, né? Como ficou muito nítido até aqui, não tem como um paciente saber em qual grupo ele se encaixa. O Francisco não saberia se ele foi diagnosticado no momento adequado com uma doença que o tratamento funcionou, ou se simplesmente foi o sobrediagnóstico. É impossível para ele saber. Só que o padrão é muito mais reconhecer que o rastreio foi o que salvou a vida dele. Francisco pode virar um exemplo que vai para a mídia, que fala da importância do rastreio, porque agora, com base nisso, com base no tratamento que foi feito, ele está vivo. E esse mesmo raciocínio tem um lado que é um pouco mais perverso, que é o lado do João, aquele que não fez o rastreio e também descobriu em um momento que estava muito avançado, e ele pode carregar uma culpa de ter essa situação inteira por não ter participado do rastreio. Quando na realidade não é essa coisa que a gente pensa que seria, poxa, rastreio vai ser bom, vai ser 100% positivo, vai descobrir antes e pronto, mudou o curso da saúde da pessoa. Esses exemplos fictícios que eu trouxe no vídeo, eles são baseados num pouco do que eu vivi na minha experiência de hospital, conversando com pacientes também. Às vezes em consultas, familiares de pacientes que faleceram, referindo assim, ele não se cuidava, não queria fazer o rastreio, Novembro Azul, não participava. E é como se a culpa por morrer por uma doença tão triste caísse no paciente. E essa é a pior dinâmica que a gente pode ter numa relação de saúde. Inclusive, falando desses exemplos individuais, a gente percebe que toda uma conversa sobre rastreio de câncer de próstata é quase inviabilizada hoje em dia. Novembro Azul é um movimento extremamente forte, sempre existem aqueles vídeos. Recentemente fez muito sucesso aquele vídeo do Porta dos Fundos, incentivando, e a gente está focando muito em incentivar que as pessoas façam, vençam o machismo, façam o toque retal, façam o PSA, etc. Sendo que, como ficou muito evidente, o benefício ou é nulo, ou então, de acordo com a outra pesquisa, é muito pequeno. E aqui entra a parte chata do ponto de vista da saúde pública. Eu citei os exemplos individuais que o paciente se culpa, mas para a saúde pública, todo esse esforço em algo com pouca eficácia e vários efeitos prejudiciais faz com que a gente não foque no que seria mais importante para determinar a qualidade de vida e a saúde da população. Novembro Azul ganha toda uma parte de ser a campanha apenas do toque retal e do exame do PSA, sendo que existem outras áreas que poderiam beneficiar muito mais esses homens. Atividade física, uma alimentação adequada, controle de algumas doenças crônicas que a gente sabe que existem melhores evidências em relação ao rastreio. Até mesmo se você pensa do ponto de vista das empresas que tanto incentivam o rastreio, você percebe que elas estão focando muito mais em vamos ter o diagnóstico e muitas vezes não atuam para, junto com seus funcionários, prevenirem o desenvolvimento de outras situações muito ruins em saúde, inclusive o câncer, que é vinculado a vários fatores de risco. Então, é muito raro ver nesses períodos as empresas incentivando atividades físicas com seus funcionários, momentos que eles possam ter maior atividade física, incentivando a alimentação balanceada, incentivando fatores que são muito relevantes em prevenção. E, por outro lado, elas incentivam todo um processo que, como eu disse, em relação ao câncer de próstata, até hoje não se mostrou benéfico. Pensar em mudar o paradigma seria muito importante para evitar essa culpabilização dos pacientes que não fizeram rastreio e vieram a falecer, para evitar essas situações em que o paciente fica com tantos prejuízos de um tratamento que não era necessário, porque epidemiologicamente a gente sabe que existe um grupo que está sendo tratado sem necessidade, porque não teria prejuízos com aquela situação. Enfim, eu espero que esse vídeo tenha trazido melhor as ideias sobre os problemas vinculados ao rastreio do câncer de próstata. Para finalizar, quero deixar aqui alguns pontos muito importantes. Eu falei apenas de um tipo de câncer em específico, eu não falei de vários outros tipos, então o cenário aqui é limitado. Além disso, o meu vídeo ele não é exatamente um conselho médico. Se você está em dúvida, eu sempre recomendo que você converse também com seu médico de confiança. O meu vídeo ele é mais focado, inclusive, em falar para pessoas da comunidade médica que lidam diariamente com essas situações.
Por fim, se você gostou do conteúdo, lembre-se de se inscrever no meu canal para acompanhar outros vídeos sobre saúde baseada em evidências, estudos epidemiológicos e história da medicina.